Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja encontrada em nossos corações. Quero saudar as nossas cadeiras de honra na pessoa do prefeito Veríssimo. Deus abençoe, uma alegria compartilhar com vocês nesse momento. E também os nossos amigos aqui no ministério na pessoa do pastor Romero. Bom é estarmos aqui e eu gostaria de compartilhar a palavra de você com vocês nessa manhã. No livro de Isaías, quem estiver com a sua Bíblia, abra em Isaías, capítulo de número 6. Isaías, capítulo de número 6. Glória a Deus, aleluia. Eu quero trazer apenas uma reflexão nessa manhã, para nós pensarmos sobre a visão de Deus. Precisamos ter uma visão correta de Deus em nossos corações. Nós precisamos ter uma visão correta de Deus em nossos corações. Eu quero ler o texto do verso 1 ao verso de número 8. Diz: no ano que o rei Urias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste encheu o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voava, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até a mim, dizendo, ou trazendo, obrigado, irmão, uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou na minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida, e os seus pecados será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Precisamos ter uma visão correta de Deus em nossos corações. É interessante que aqui nós podemos ver um homem com uma visão. O nome dele nós já falamos nessa manhã, Isaías. Isaías era um homem de visão, uma visão bíblica, uma visão correta a respeito de quem Deus era para ele. Nós precisamos entender que precisamos de visão. Todo lugar há uma necessidade de termos visão. Precisamos de visão para a nossa igreja. Precisamos de visão para a nossa família. Precisamos ter visão para a nossa vida. Mas o fato é que não precisa ser apenas uma pessoa de visão. Nós precisamos ser uma pessoa com a visão de Deus, com a visão do Senhor. Nós podemos ver que Isaías foi este exemplo de homem, não só apenas com uma visão, mas com uma visão correta de Deus para a sua vida. E na visão de Isaías, ele então tem pelo menos 3 visões, e é sobre isso que eu quero deixar no coração dos irmãos nessa manhã.
3 pontos da visão de Isaías. A primeira visão de Isaías foi vertical. A segunda visão de Isaías foi interna. E a terceira visão de Isaías foi externa. Eu vou falar sobre a primeira, porque o versículo 1 começa dizendo que no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. A primeira visão de Isaías é vertical, é para cima, é para Deus. A primeira visão de Isaías é que ele vê o Senhor. E a Bíblia diz que ele vê o Senhor assentado em um trono. Diz que ele estava assentado num trono alto e exaltado. Queridos, nós precisamos dessa visão. Essa, na verdade, é a maior visão que precisamos para esse tempo. Uma visão de ver o Senhor. Uma visão de contemplar a Deus. Nós precisamos ver quem o Senhor é. Nós precisamos olhar para cima. Nós precisamos olhar para Deus. Nós precisamos ver o seu caráter. Nós precisamos ver os seus atributos. Porque quando Isaías olha para Deus, ele vê exatamente quem Deus é em seu caráter e a manifestação dos seus atributos. Isaías vê no caráter de Deus, um Deus soberano, um Deus poderoso. Mas Isaías consegue ver um atributo comunicável de Deus, que é a santidade. Então ele tem uma visão correta de quem Deus é. Deixa eu dizer, irmãos, nós precisamos dessa visão, mais do que programas em nossa igreja, mais do que estratégias que são bons, que são boas. Nós precisamos da visão correta de quem Deus é. Nós precisamos da visão de Deus. Nós precisamos ver quem é o Senhor. Porque por vezes nós estamos preocupados e nós temos uma preocupação com o crescimento da igreja, com os programas da igreja, com as estratégias que nós vamos ter. Nós queremos ver o que nós vamos fazer para que a obra de Deus, para que as coisas fluam. Mas o que o texto nos chama nessa manhã é que mais do que isso, primeiro nós precisamos ter visão de quem Deus é, do seu caráter e dos seus atributos. Isaías diz o texto que ele viu o trono de Deus. É muito interessante porque em Hebreus capítulo 4 diz que nós podemos nos achegar também, como Isaías viu, nós podemos também ver o trono de Deus. Porque em Hebreus capítulo 4 diz que por meio do que Cristo fez, nós podemos nos achegar diante do trono da graça. Nós podemos hoje ter uma visão por meio do sacrifício de Jesus, que o trono de Deus é um trono de graça. A visão de Isaías foi do trono de Deus, um trono de graça, um trono de poder, um trono que exalta a autoridade, que exalta o poder, que exalta a soberania. Certamente eu preciso abrir uma aspa e dizer que aqueles que já são remidos pelo sangue de Jesus podem sim ver um trono de graça. Mas a Bíblia diz também que aqueles que ainda não se converteram, se arrependendo dos seus pecados e crendo em Jesus, esse trono é de juízo. Mas o ponto é que nós precisamos dessa visão de Deus. A visão de um Deus que tem todo o poder. Um Deus que está sentado no
Um Deus que tem autoridade, que tem o controle. Um Deus que governa, que dirige. Um Deus que está no centro. Um Deus que merece toda a nossa adoração, porque nele está todo o poder. Nós precisamos, irmãos, ter essa visão. Deus está no trono. Nós precisamos ver isso. Nós estamos em dias, irmãos, de um evangelho antropocêntrico, onde nós temos muitas das vezes a exaltação do homem, colocando-se o homem no centro, o homem no controle, o homem como aquele que tem o governo, como aquele que é o poderoso. Mas nós precisamos de uma visão teocêntrica. Deus é quem está no centro, Deus é quem tem todo o poder, Deus é quem está no controle, Deus é quem dirige todas as coisas. Deus, Ele não abandonou o seu trono. Ele está no trono. Ele é quem governa. Ele é quem é digno de toda honra, glória e adoração. Essa é a primeira visão que o texto bíblico e por meio de Isaías nós podemos ter e ver que Deus quer que tenhamos. Ele é um Deus poderoso. Mas a segunda visão de Isaías foi uma visão interna. Porque o texto vai dizer, diz que quando ele vê o Senhor no trono, ele vê anjos, e esses anjos proclamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Isaías viu outro atributo de Deus, e ele começa a olhar para si a partir deste atributo. Qual é o atributo? Santidade. Santidade. Ele viu que o Pai é santo, o Filho é santo, o Espírito é santo. Ele contemplou a luz da santidade de Deus. Ele viu quem Deus era. Ele viu que há um Deus sublime, um Deus santo. E no versículo 5, nós vemos a atitude desse homem, a visão dele interna para si, diante desse Deus que é santo. E ele diz: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e estou no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor. Queridos, quando Isaías quando ele vê a sua santidade, ele se quebranta, ele se rende, ele se humilha. Deixa eu abrir uma aspa. Quanto mais nós vemos quem Deus é, mais nós vemos o quão pecadores somos. Quanto mais vemos quem Deus é, mais vemos o quão diferentes somos dele. Porque Deus é santo, nele não existe pecado. E quando nós contemplarmos a santidade de Deus, a luz da sua santidade, nós vamos ver o quão pecaminosos somos, o quão sujos, pecadores. Isaías teve essa visão, olhando para o coração dele, internamente para ele: eu sou um homem de lábios impuros, eu sou um homem pecador. Ele se quebrantou. Sabe quando nós vemos quem Deus é,
Quando nós contemplamos a santidade de Deus, sabe o que é que isso produz em nós? Quebrantamento, confissão honesta, arrependimento, postura de mudança para estar diante de um Deus que é santo e que chama um povo para ser santo. Ele está à procura de corações assim, corações quebrantados, corações confessos. Nós precisamos ter essa visão de quem nós somos. Nós precisamos entender quem nós somos. E nós somos pecadores. E a Bíblia diz, e eu sempre digo isso, Deus ama todo mundo. O seu amor é igual para todos. Mas o seu perdão é para os arrependidos. O seu perdão é para aqueles que reconhecem os seus pecados. O seu coração é para aqueles que reconhecem que nada que eles possam fazer pode trazer justificação para si, mas eles precisam reconhecer do sacrifício de Jesus na cruz para perdão dos seus pecados. Nós precisamos entender que aqui a ação de perdoar completa foi de Deus. A Bíblia diz que quando Isaías reconheceu que estava perdido, pecador, diz que os serafins vieram, trouxeram uma brasa, tocou nos lábios dele e disse: sua culpa está removida, seus pecados estão perdoados. A ação para perdoar pecado é Deus que faz. E Ele já fez. Por meio do sacrifício de Jesus na cruz. Não há nada que a gente possa somar ou querer fazer para ajudar Deus a perdoar nossos pecados. Não há nada que a gente possa fazer para ajudar Deus a gente chegar no céu. O sacrifício de Jesus é suficiente. Você precisa apenas reconhecer que é um pecador, se arrepender, colocando sua fé nele, como aquele que tem poder para perdoar todos os seus pecados. E a Bíblia diz que aquele que confessa os seus pecados, ele é fiel e justo para perdoar pecados. Confie em Jesus. Mas antes, entenda que você é um homem pecador e que você precisa dele. Se humilhar a Ele, se render a Ele, se quebrantar a Ele, confessar a Ele como aquele que tem o poder de justificar, de perdoar e salvar a sua alma. A visão de Isaías é a visão que a igreja precisa ter. Nós precisamos ter corações assim. Corações que contemplem Deus, contemplem a sua santidade. E que em resposta àquilo que vimos, que contemplamos de Deus, o nosso coração se quebrante, se renda e busque viver uma vida que glorifique a Deus. Eu tenho uma breve impressão de que muitos de nós ainda não contemplamos quem Deus é. Porque quando contemplarmos quem Deus é, nossa vida muda. Nós não vivemos mais segundo o velho homem. Nós não vivemos mais em uma vida sem santidade. Deus está procurando corações assim, corações quebrantados, corações confessos, honestamente diante de Deus. Mas a última, para mim finalizar, Isaías também tem uma visão externa
Ele teve uma visão agora do mundo ao seu redor. Ele foi salvo, ele foi perdoado, ele foi santificado. E agora no versículo 8 diz que ele ouve uma voz do céu, conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Ele agora tem uma visão do mundo ao seu redor. Depois de ver Deus, contemplar o seu poder, contemplar o seu caráter, os seus atributos, depois dele ver a si mesmo como homem pecador que foi perdoado pela ação de Deus na vida dele, ele agora vê diante da voz de Deus o mundo ao seu redor, um mundo carente da graça de Deus. Ele vê um mundo perdido, e a resposta dele é por causa da visão que ele tem do mundo. Ele diz: Senhor, eis-me aqui, envia. Eu estou à disposição para ir. Eu estou à disposição para levar a tua graça, levar o teu amor, levar a mensagem de perdão e salvação. Queridos, quando vemos o que Isaías viu, nós vamos entender que o mundo precisa desesperadamente de Jesus. E nós vamos fazer algo por isso. Nós precisamos ter essa visão também do mundo. E Deus, como nos dias de Isaías, Ele continua hoje com a sua voz ecoando dos céus: quem enviarei? E a igreja precisa responder para ir levar a mensagem de salvação, levar a mensagem de graça, de transformação, de perdão para o mundo que está lá fora. Muitas vezes nós estamos dentro do templo, acomodados, e às vezes, quando Deus fala conosco para ir, para olhar para o mundo, a gente diz assim: olha, está mexendo demais comigo, é bom ficar de braços cruzados, é bom estar quietinho. Há quem diga que a igreja discipulado, evangelização, não, aí é algo para alguns. Nós precisamos, já fomos salvos, está bom aqui, quietinho, na minha. Mas quando nós vemos quem Deus é e quem nós somos, nós vamos ver também a situação do mundo e nós vamos querer pregar para o mundo. Nós vamos ver e nós vamos querer ir ao mundo, nós vamos querer levar essa mensagem de graça. Tira a missão da igreja, irmãos, e a igreja não tem mais nada para fazer aqui. Tira a missão da igreja e a igreja não tem mais nada para fazer aqui. Nós não fomos chamados, irmãos, para ficar fazendo entretenimento. Nós não fomos chamados para fazer programas. Nós não fomos chamados para estar dentro do templo adorando apenas a Deus. Nós fomos chamados para adorar a Deus e fazer o seu nome conhecido. Tudo isso é bom, programa, entretenimento, mas não é só isso. Nós precisamos dar visão correta de Deus. E eu quero finalizar fazendo essa indagação a nós, como igreja de Santa Rosa. Qual é a nossa visão? Já contemplamos a visão, já temos a visão correta de Deus em nossos corações. Com o que mais a igreja está preocupada? Precisamos conhecer a Deus, quem Ele é. Nós precisamos, irmãos, entender quem Deus é. Nós precisamos ver quem nós somos.
Nós precisamos ver o que é que Deus quer da sua igreja para impactar o mundo ao nosso redor. Amém? Quero orar por você nesse momento. Porque essa palavra, ela não é minha. Essa palavra tem que nos fazer chorar. Essa palavra tem que nos fazer a gente pensar, refletir qual é a nossa visão de Deus. Qual é o Deus que nós estamos servindo? Qual é o Deus que nós temos buscado? O que é que nós temos feito como igreja diante de um Deus que nos entregou uma missão? Nós precisamos refletir sobre isso. Por isso eu quero que você curte sua cabeça nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, nós entramos diante da Tua presença, pelo nome de Jesus, diante do trono da graça. Nós estamos, Senhor, diante da Tua santa palavra, lida, explicada e aplicada. Nós oramos, Senhor, nos dê corações, ó Deus, sensíveis, e que nós possamos responder a Tua palavra de maneira positiva. Senhor, que nós possamos, ó Deus, nesse tempo, nunca houve um tempo onde nós temos como igreja buscar a visão correta de Deus para nós. Ó Senhor, nós não queremos te servir pelo que o Senhor dá. Nós não queremos te servir e fazer do Senhor um Papai Noel, um doador de bênção, um doador de milagre, um doador de cura, um doador de presentes para esta vida. Nós queremos contemplar quem Tu és. Nós queremos nos firmar e confiar não em um Deus imaginário e forjado segundo a nossa mente, o nosso coração, mas um Deus apresentado nas Escrituras, um Deus que é soberano, um Deus que é poderoso, um Deus que é santo, um Deus que está no controle, um Deus que está no trono, um Deus que é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Somente o Senhor, nem o homem de quem merece, porque é o Senhor que está, é o Senhor que governa. Do Teu poder, diante da Tua santidade, nós vemos o quão pecadores somos, o quão diferente de Ti somos. Senhor, mas nós oramos, Pai, nessa manhã, que haja quebrantamento, que haja confissão honesta, que haja arrependimento, que haja reconhecimento de pecados, porque o Senhor está pronto para perdoar. O Senhor está pronto para restaurar. O Senhor está pronto para nos purificar de todo o pecado. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, a confiar em Ti, porque o Senhor é suficiente para a nossa redenção, para a nossa justificação, para o perdão dos nossos pecados. Somente o Senhor tem poder para perdoar o pecado. O Senhor é suficiente. Senhor, nós oramos, Pai, santifica-nos, ó Deus. Santifica a Tua igreja. Santifica o Teu povo. Promove santidade em nossos corações. Promove, Senhor, santidade na Tua igreja. Senhor, nós oramos em nome de Jesus.
Nós também, ó Deus, a partir do momento, ó Deus, que estamos santificados e somos igreja lavada, comprada pelo sangue de Jesus, possamos olhar e compadecer do mundo que está perdido em seus pecados, do mundo que está carente da tua graça, e que possamos, em nome de Jesus, ó Deus, Pai, cumprir a missão, responder a voz que ecoa, a quem enviarei, e que nossa resposta seja: eis-me aqui, usa-me, usa-me, usa-me. Em nome de Jesus. Nós oramos, essa palavra seja guardada em nossos corações, que ela nos aproxime mais e mais do Senhor. É o que nós pedimos e oramos, e por fé te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.